situações em que eu posso dizer que a presunção era relativa. Uma menina de 13 anos, ora, existem meninas de 13 anos que são ingênuas, que são manipuladas, existem outras que já são vividas, que já sabem o que fazem. Então eu acho que numa determinada faixa etária daria para a presunção ser relativa. Agora, numa faixa muito tenra, não se pode dizer que uma menina de 5 anos saiba o que está fazendo. Porque isso, para mim, seria dar margem a absurdos. Se eu dissesse que a presunção é sempre relativa, imagina isso. Imagina um sujeito dizendo, mas eu dei uma bala e ela quis fazer o sexo comigo. Ela tem 6 anos de idade, mas ela quis fazer sexo comigo. Não. Eu, pelo menos, não me convenço dessa posição. Acho que relativizar tudo não dá. Mas ter uma margem maior de relativização talvez fosse mais condizente com o atual desenvolvimento da sociedade. De qualquer forma, na tua prova é absoluta a presunção. Vamos para a próxima pergunta. Professora Patrícia, como é tipificada a conduta da mulher que constrange o homem à conjunção carnal? Essa é uma pegadinha muito conhecida de concurso público. Como é que é tipificada a conduta da mulher que constrange o homem à conjunção carnal? Ao contrário das perguntas anteriores, essa, honestamente, não tem muito interesse prático, porque eu nunca vi, na prática, STJ e STF tendo que decidir essa matéria. Então, é daquelas matérias de interesse puramente teórico. Mas vamos lá. A mulher constrange o homem à conjunção carnal. Estupro não pode ser, porque o estupro tem sempre como vítima mulher. Isso está na lei. Então não dá. Atentado violento ao pudor seria? Também não dá, porque o atentado violento ao pudor precisa de um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal não é a própria conjunção carnal. Então também não dá para ser atentado violento ao pudor. Resumo da ópera, só pode ser constrangimento ilegal. Se a mulher constrange o homem à conjunção carnal, sem que ele queira, haverá constrangimento ilegal. Próxima pergunta. Professora Patrícia, como fica a pena se o homem, na mesma noite, submete a mulher à conjunção carnal e a outro ato libidinoso? Essa realmente é uma pergunta de grande importância prática. Porque muitas vezes ali durante a situação existe a cópula vagínica e outro ato libidinoso. Então, vamos primeiro separar duas situações. Em tese, se eu tenho ato libidinoso e a cópula vagínica, eu tenho 2 crimes. Atentado violento ao pudor e estupro. Mas vamos separar duas situações. A primeira situação é quando o ato libidinoso é um meio necessário para a cópula vagínica. Então, para conseguir a introdução do pênis na vagina, o homem tem que passar como um caminho necessário por outros atos libidinosos. Imaginemos que ele tire a roupa da moça tocando partes do seu corpo. Esse toque nas partes do corpo da moça é um meio natural, necessário para chegar à cópula vagínica. Então, quando os atos libidinosos são um meio necessário para chegar ao estupro, eles ficam absorvidos pelo estupro. Quando os atos libidinosos forem um meio necessário para o estupro, ficam absorvidos. Por outro lado, eu posso ter duas condutas em que uma não é necessária para a outra, né, em relação à outra. Imagina aqui uma situação em que eu tenho a cópula vagínica e a cópula anal. Né, o sexo vaginal e o sexo anal num mesmo contexto. Bom, nesse caso, não dá para dizer que um absorve o outro, porque um não era um meio necessário para o outro. Né, são condutas absolutamente independentes. Isso é grandemente polêmico e tem tudo para cair em prova, porque foi uma mudança, uma guinada de jurisprudência recente. Sempre se entendeu que entre o estupro e o atentado violento ao pudor, havia concurso material de crimes. Concurso material de crimes existe quando alguém comete 2 crimes, e aí as penas serão somadas. Se eu somar as penas, eu fico com uma pena mínima de 12 anos. Pena mínima de 12 anos. Cópula anal mais cópula vagínica, pena mínima de 12 anos. Acontece
que recentemente o STF, mudando a sua posição anterior, decidiu pela possibilidade de crime continuado. Antigamente, só se admitia o crime continuado entre tipos penais do mesmo tipo. Então, entre crimes da mesma espécie, estupros, atentados violentos ao pudor, sempre da mesma espécie. Mas, recentemente, o STF entendeu ser possível a continuação delitiva entre estupro e atentado ao pudor. Patrícia, qual é a consequência disso na prática? O que isso muda na minha vida prática? Muda que, na prática, quem comete estupro e atentado violento ao pudor ali no mesmo contexto vai responder por um crime único. Não responde pelos 2 crimes somados, mas por um crime único, com uma pena aumentada de 1/6 a 2/3. Então, quer dizer que a pena mínima dosada dessa forma, crime único, aumentada de 1/6 a 2/3, fica em 7 anos. É bem diferente de 12, né? Portanto, hoje em dia, responde por crime continuado entre estupro e atentado violento ao pudor. Terminamos então aqui mais o nosso segundo bloco. Perguntas de altíssimo nível, perguntas muito interessantes que nos permitiram então aprofundar o estudo que já vínhamos fazendo. Mas o programa não é completo sem a sua dúvida. E a sua dúvida você manda para provafinal@lfg.com.br. A gente está esperando e você fica esperando o X da questão. Estamos de volta, então, com o terceiro e último bloco do nosso programa Prova Final, o bloco do X da questão, aquele bloco em que a gente vai colocar na prática tudo que aprendeu durante a aula de hoje. Eu selecionei 2 testes, 2 questões de OAB a respeito dessa matéria. A primeira veio da OAB de Minas Gerais. Vamos ver a questão? Está lá. O artigo 224 do Código Penal brasileiro assim dispõe: presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos, é alienada mental ou não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Não constitui situação passível de ser considerada como configuradora da linha C do Código, do artigo 224 do Código Penal. O que não cabe dentro desse oferecer resistência? O que não consegue ser enquadrado dentro desse conceito da linha C? Vamos ver as alternativas? Primeira, a vítima em situação de embriaguez completa, provocada pela ingestão de álcool, entorpecentes ou medicamentos. Então, a vítima ali em situação de ter consumido álcool, drogas ou outro medicamento, é ou não alguém que não pode oferecer resistência? É, e é o que a gente já havia visto durante a aula. Esse é um caso típico de violência presumida ali pela linha C. Então, portanto, não é esse que a gente vai assinalar. Próxima questão. Vítima, próxima alternativa. Vítima, isso. Em estado de inconsciência, em virtude de desmaio. Ora, nesse caso, também há uma presunção de violência, porque a vítima em estado de inconsciência, por causa de um desmaio, não pode oferecer resistência. Nesse caso, nós não podemos aplicar aquele velho brocardo popular do quem cala consente. O fato da vítima não ter se queixado da conjunção a qual ela está sendo submetida não quer dizer que ela está prestando o seu consentimento válido. Então, é violência presumida, sim. Próxima alternativa. Vítima idosa. Esse caso da vítima idosa, na verdade verdadeira, é realmente o que poderia gerar alguma controvérsia, porque, enfim, em primeiro lugar, o que é o conceito de idoso? Aqui é o conceito do Estatuto do Idoso, idade igual ou superior a 60 anos. Bom, nesse caso, não se pode dizer que, imagina, se a gente dissesse que todo maior de 60, quando mantém atos sexuais, está sendo vítima de crime de estupro ou atentado violento ao pudor. Isso seria um preconceito horrível, isso seria, inclusive, privar
a terceira idade do direito a uma vida sexual ativa. Isso seria o cúmulo. Mas é claro que não é nesse sentido que está sendo colocado aqui. A vítima, de fato, que em razão da idade,